Olá, bom dia. Meu nome é Fernanda e nós vamos apresentar o trabalho de Psicologia Evolucionista do Desenvolvimento. Acadêmicas Débora, Fabiana, Fernanda e Rosimar. Para compreender o processo de desenvolvimento humano, é preciso ter em mente que há uma relação entre o biológico e o social, ou seja, todos os fatores biológicos são medidos pelo meio social e físico e sofrem influências históricas contextuais de um longo processo evolucionário. Tá? O termo biológico, ele é tudo aquilo que de algum modo limita ou restringe a habilidade e comportamento. São aspectos intrínsecos à condição humana. Durante o nosso desenvolvimento, algumas áreas cerebrais elas se desenvolvem antes das outras. O nosso cérebro ele é um sistema aberto e com muita plasticidade. Então, a sua estrutura e funcionamento eles foram sofrendo alterações ao longo da história da espécie e do desenvolvimento de cada um. Por isso que o ambiente social é importante na trajetória do desenvolvimento infantil, porque o desenvolvimento ele ocorre dentro de uma cultura e é por ela afetado. Para esclarecer como ocorre a complexidade desse processo de desenvolvimento infantil, elegemos 3 temas: crenças e valores parentais, comportamento emocional e brincadeiras. Veremos como os cuidadores primários, normalmente os pais e as mães, pensam sobre como deve ser o cuidado com a criança, considerando o contexto social e cultura em que a família está inserida, e também a importância do comportamento emocional e do brincar infantil, fenômenos psicológicos altamente relevantes em termos de funcionalidade do ponto de vista da ontogênese e da filogênese. Há 3 perspectivas teóricas que incluem as crenças parentais como variáveis relevantes. O modelo de nicho de desenvolvimento de Harkness e Super, que diz que o crescimento da criança se dá num nicho de desenvolvimento que tem como função intermediar sua inserção no ambiente cultural mais amplo. O nicho de desenvolvimento é formado por 3 subsistemas: o ambiente físico e social no qual a criança vive, os costumes de cuidado e criação de crianças, psicologia dos cuidadores ou conjunto de crenças parentais. O segundo é o modelo da mudança sociocultural e da síntese integrativa. O objetivo desse modelo é entender as relações entre cultura, família e desenvolvimento do self. Segundo a autora, há 3 diferentes modelos familiares que ela considera como o modelo ideal: modelo familiar de independência, o modelo familiar de dependência e o modelo familiar de interdependência emocional ou psicológica. O último é o modelo de trajetórias de socialização e estilos parentais de Keller. Ele é completamente embasado nos pressupostos da psicologia evolucionista do desenvolvimento. Para essa autora, desde as primeiras interações, os cuidadores ensinam ao bebê uma interpretação sobre o self, muito antes que sua capacidade de autorreflexão tenha se desenvolvido. Esse modelo teórico enfatiza que, embora cuidar de uma criança seja uma característica universal, dependendo do contexto em que os cuidadores estarão inseridos, enviarão sinais específicos para o bebê, seja pelos comportamentos de cuidado utilizados por eles, seja pela forma particular com que realizam tais cuidados. Keller organizou os cuidados dispensados pelos pais à criança em categorias chamadas de sistemas parentais. Os sistemas parentais incluem os cuidados primários, que é o abrigo, a alimentação, a higiene, o contato corporal, que tem a função básica de promover calor emocional, a estimulação corporal, que estimula o desenvolvimento da coordenação motora e da percepção do corpo da criança em relação ao ambiente, a estimulação por objetos, as trocas face a face, que envolve o contato do olhar e o uso de linguagem, e o envelope narrativo, que focaliza a linguagem utilizada pelos pais na interação com a criança. Esses sistemas parentais são modulados por mecanismos interacionais, o que confere a cada cuidador um estilo parental próprio. Esses mecanismos são mecanismos da atenção, que podem ser divididos em 2 padrões: a atenção compartilhada, que é quando o cuidador dispensa atenção para a criança ao mesmo tempo em que faz suas atividades diárias, precisando que o bebê esteja sempre próximo fisicamente. E atenção diática exclusiva, que o cuidador dispensa momentos específicos para interagir com a criança. Tem o mecanismo do calor emocional, que os cuidadores expressam afeição pela criança, respondendo positivamente às suas demandas, demonstrando abertura, acessibilidade e empatia. E os mecanismos de contingência, que é a capacidade dos pais de responder prontamente aos sinais dos filhos, em termos de latência entre a resposta da criança e dos pais.
Olá, bom dia. Eu vou falar sobre o desenvolvimento emocional. Para a perspectiva evolucionista, em nossa história filogenética, certas manifestações emocionais evoluíram por terem se mostrado funcionais no enfrentamento e resolução de problemas que se apresentam como desafios no ambiente da adaptação evolutiva. Mas apesar da base biológica que as emoções detêm como características pré-determinadas da nossa espécie, o ambiente cultural tem como papel relevante no processo do desenvolvimento emocional as habilidades de expressão, reconhecimento e autorregulação de emoções adquiridas na ontogênese e moldadas pela cultura. São de fundamental importância para a regulação da nossa vida. Há dois princípios básicos da perspectiva evolucionista sobre as emoções humanas que devem ser destacados. Um deles anuncia que as reações emocionais básicas ou centrais são gerais para a espécie, e o outro assume terem evoluído de forma mais simples em outros animais, o cuidado com a prole, a exibição ampla dos dentes e etc. As emoções, na ontogênese, uma proposta formulada por Lewis, procura dar conta do desenvolvimento do que se considera serem os componentes essenciais dos processos emocionais, que incluem os estímulos e os aspectos que eliciam a emoção, suas formas de expressão, os estados emocionais definidos como arranjos particulares de mudanças na atividade somática ou neurofisiológica, e as experiências emocionais, que são interpretações que fazemos nas situações que percebemos e das nossas experiências e estados emocionais. Modelo de desenvolvimento emocional de Lewis. Ao nascer, o bebê mostra desconforto geral, marcado pelo choro, irritabilidade, prazer marcado pela saciedade, atenção à responsividade ao ambiente. Nos 3 primeiros meses, os bebês demonstram interesse, alegria, nojo, tristeza, raiva e exibem essas expressões em contextos apropriados. De 8 a 9 meses, o comportamento emocional da criança reflete a emergência de 6 emoções precoces, chamadas de emoções primárias ou emoções básicas. Na segunda metade do segundo ano de vida, surge uma nova capacidade cognitiva, a emergência da consciência ou autoconsciência objetiva no comportamento e autorreferenciado. Dá origem a outra classe de emoções, chamadas emoções autoconsciência, e inclui constrangimento, empatia e inveja. De 2 a 3 anos de idade, a criança adquire a capacidade de avaliar o seu comportamento em relação a um padrão. Esse padrão pode ser externo, sensação, elogio dos pais, ou interno, criança desenvolve o seu próprio padrão. Lewis chama essas emoções de emoções avaliativas, de autoconsciência, e inclui o orgulho, a vergonha, a culpa. O desenvolvimento emocional é, portanto, um processo na ontogênese, visto como tendo o início do contexto das interações iniciais, estabelecidas entre a mãe e demais cuidadores do bebê. É a partir e através dessas experiências vividas desde o nascimento que transcorre o percurso das transformações mencionados anteriormente, promovendo diversidade e riqueza emocional nos indivíduos da nossa espécie, que inclui a capacidade de expressarmos e compreendermos um vasto conjunto de emoções. Outro processo importante para o desenvolvimento humano é o brincar. Vamos falar um pouco da importância da brincadeira para o desenvolvimento infantil. Suas considerações filogenéticas, seus aspectos ontogenéticos e suas implicações práticas. A brincadeira é um fenômeno multidimensional, em que estão presentes os fatores biológicos, cognitivos, sociais e emocionais. É através das interações sociais que o ser humano desenvolve a linguagem, que são reconhecidas as habilidades e são ampliados os conhecimentos. Para a criança, uma das maneiras mais eficazes de estabelecer essas interações é através da brincadeira. As considerações filogenéticas quanto à evolução do ser humano em relação à brincadeira, podemos afirmar que, segundo Brown, há um desenvolvimento da flexibilidade comportamental e, segundo Smith, um desenvolvimento da inteligência representacional.
Em suma, a brincadeira é um comportamento comum, tanto para os humanos como também para outros animais, e existiram diferentes funções da brincadeira para o ser humano ao longo da evolução filogenética. E o significado que a brincadeira tem para o indivíduo, principalmente para a criança, muda com o decorrer da sua idade. Nos aspectos ontogenéticos, Piaget classifica as brincadeiras em 3 categorias: a de exercício, a de faz de conta e a de regras. Já Packer divide em 4 tipos, que são as brincadeiras de contingência, a de faz de conta, de exercício agonístico e de regras. Portanto, o tipo de brincadeira que as crianças apresentam podem representar um indicador importante de como é o seu desenvolvimento ontogenético e nos permite ainda identificar outras características do seu desenvolvimento individual e social. Gostaríamos também de ressaltar que as diferenças de gênero representantes nas brincadeiras resultam tanto da predisposição que foi selecionada ao longo da história filogenética da espécie, como também das suas influências culturais. Nas implicações práticas do brincar, podemos envolver tanto aspectos físicos como aspectos simbólicos. Sendo assim, a brincadeira atua na esfera cognitiva, social, emocional, física da criança e, por isso, pode constituir um eficiente método educacional. O jogo educativo tem como por objetivo equilibrar 2 funções, a lúdica e a educativa. Portanto, a brincadeira está relacionada com a história filogenética de mamíferos, devido ao longo período de imaturidade e complexidade de comportamento que temos que aprender durante a vida. A brincadeira torna-se fundamental. Minha querida, estamos significantes. Eu não posso dizer. Mas essa criança mora realmente do nosso lado. Aquele que sabe chamando. Também vamos parar a destruição da nossa ação. Está bem? Tá, eu tenho um triguinho. Tão perto assim, dá pra sentir no corpo. Doutor, olha ali, são os Pokémon de antes. Deve ser o ninho deles. Confere. Doutor, é idêntico à amostra. Terminamos, já temos os dados da localização. Por favor, escaneie a árvore gigante. Reflexão evolucionista sobre universalidade e diversidade. Quando pensamos em brincadeira como uma adaptação, nós já pensamos nas crianças. A pesquisa de hoje nos traz que quando a criança está na sua primeira infância, ela não tem entendimento das brincadeiras. Se você dá um copo para ela, ela não sabe o que é um copo. Então, ela vai brincar com esse copo. Ela vai virar de ponta cabeça, vai jogar ele no chão, vai fazer várias coisas com ele, ela só não vai entender que ele serve para colocar na boca. Se você dá um pente para ele, na boca que eu digo para beber a água, né? Beber o café, enfim. Mas ela acha que é para brincar. Mas se você dá um pente para ele também vai fazer a mesma coisa. Vai colocar na boca, vai jogar no chão, vai fazer diversas coisas. Mas quando você dá esse mesmo item para uma criança de 12 meses para cima, ela já passa a pensar ou a se perguntar o que isso pode fazer ou o que eu posso fazer com isso. Então, ela já entende que o copo eu vou colocar na boca, ela já entende que o pente é pentear o cabelo, ela já tem uma certa noção do que é esse tipo de item que nós entregamos para eles. Essa pesquisa também nos traz a diversidade como as crianças brincam no seu habitat natural, né? Moraes e Otto em 2003, Seixas em 2007, Santos em 2005, Gozo em 2005, eles trouxeram estudos de localidade. Por exemplo, lá em Ubatuba, em São Paulo, as crianças, elas eram pobres, então elas tinham poucos brinquedos, mas elas tinham imaginações maravilhosas. Por exemplo, dentro da escola, interagindo com seus pais, elas tinham diversas imaginações para poder brincar. Lá na Bahia, em Frades, as crianças já brincavam com tudo voltado ao mar ou ao meio, né, da praia, porque eles viviam em praia, eles vivem em praia. Então, tudo que é o habitat deles, eles traziam de brincadeira. Lá no Sergipano do Agreste, é uma cidade de caminhões. Eles trabalham com a logística. Então, as crianças brincam tudo que é voltado ao caminhoneiro, aos caminhões, às carretas.
E lá no Paracanã, é uma tribo indígena, as crianças elas brincam com as armas do seu pai, com o arco e flecha dele. O mesmo arco e flecha que o pai usa para matar, para caçar, para pescar, a criança brinca. E para eles é super normal, é tradicionalmente básico eles brincarem assim. A cultura da caça e da brincadeira é a mesma arma, né? Vamos dizer assim. E também tem as brincadeiras interna e externa. As brincadeiras externas, que são os seus parques de diversões, são as pracinhas, são a rua, que as crianças brincam perto de suas casas, trazem imaginações, né? As crianças brincam de pega-pega, de balança, de esconde-esconde. Elas se soltam e trazem criatividades entre elas brincar. E as brincadeiras internas, que são nas creches, nas escolas, elas brincam mais de papéis, de desenho, que se escreve, com as interações dos seus pais, dos professores, eles têm esse tipo de brincadeira. O que a gente entende com tudo isso? Que tudo que a criança faz, né, da infância até essa adolescente, ela reflete quem ela vai ser no seu futuro. O tipo de brincadeira, a maneira que ela brinca também, na observação, nós observamos que ela também decide o que ela vai ser. Não estou falando de a opção sexual dela. Eu estou dizendo que menino e menina, quando eles brincam, na brincadeira você já consegue observar o que ele escolheu para ele ser quando ele crescer, né? O que ele vai se aceitar a ser. E também tudo que a criança aprende na infância reflete para ela. Se ela é uma criança esperta, criativa, que ela tem uma inteligência, quando ela crescer, ela também pode ser muito bem sucedida, porque ela vai trabalhar essa inteligência nela. E assim sucessivamente. Então, ao observar uma criança, nós já conseguimos refletir o que vai ser do futuro dela, o que ela vai ser. Então, é tão bom a gente permitir que a criança brinca, tanto no seu habitat, da natureza da sua cidade, onde ela está criando, dos internos e externos, e com seus pais, com seus amigos, com a sua família, para que ela venha ser uma adolescente, um jovem, um homem, uma mulher criativos, né? Que eles venham ser alguém quando eles crescerem. Eu acho que é só isso. Oi, esse é o Matias e ele tem apenas 7 meses. Nós vamos fazer a pesquisa com ele de brincadeira referente ao copo. Vamos ver o que ele vai fazer com o copo. Ele simplesmente brinca com o copo, porque ele não sabe a utilidade dele ainda. Nossas considerações finais. O cérebro apresenta grande plasticidade, sendo sua característica adaptar-se ao meio histórico, social e cultural. As práticas, valores e crenças sociais estão bem presentes em qualquer cultura, interferindo nos processos de cuidado, metas de desenvolvimento para o filho, concepções e valores relacionados ao indivíduo e ao grupo. Estão orientando e formando sistemas de crenças, informando valores morais que irão abraçar, envolver no processo de desenvolvimento. Esses mecanismos funcionam graças a características biológicas que possibilitam a imitação e empatia. O nosso cérebro é social por natureza e é uma característica da nossa espécie herdada pela evolução. As famílias e cuidadores também são essenciais para o processo de desenvolvimento. As interações familiares vão delinear estilos de interação entre pais e crianças, e o funcionamento familiar, por sua vez, promove alterações no contexto sociais.